se reúne todo dia, essa que faz a comunhão aqui terrena, a Santa Ceia, batiza, conversa, mas existe a igreja espiritual. Aquela que nós não vemos, ou não vemos, é aquela que o Espírito Santo age e trabalha no nosso meio. A igreja de Cristo Jesus. A igreja física às vezes tem problemas, cria problemas, vemos problemas, mas a igreja do Espírito é aquela que está no meio da igreja física, e o Espírito Santo age e ele trabalha, e na vinda do Senhor essa igreja vai subir. Então o papel da igreja qual é? Preparar os crentes. O papel da igreja é discipular. Jesus disse, ensinando-os a guardar os meus ensinos até a vinda. Então o papel da igreja, a grande comissão de Jesus, pode olhar para o pastor, gente, não desvia seu olho por nada. Você olhar para o chão, para o lado, você vai pensar em outra coisa, você vai pensar no trabalho, no zangueô, você vai gastar com o dinheiro que está ganhando no Japão, você vai, aí não escuta a palavra. Presta atenção no pastor aqui, na palavra de Deus, para você crescer espiritualmente. Jesus comissionou a igreja, disse assim: vocês vão, a partir de hoje, ensinar eles a guardar todos os meus ensinos. Então o papel da igreja é preparar cada um para que venha a ser testemunha viva, venha a ser discípulo de Cristo Jesus. Esta é a obra que o Espírito Santo faz dentro de nós, no nosso coração. Não é a igreja física, o pastor, a igreja que converte a pessoa. Essa é a obra do Espírito Santo. Ninguém serve ou segue orientações do homem, não. Você não se converte ao homem, você não se converte ao pastor, você não se converte à igreja. Nós temos que nos converter a Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, que derramou o sangue dele pelos nossos pecados, pelo meu, pelo seu, por cada um de nós. E a Bíblia ensina lá em Romanos 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então quem está em Cristo Jesus já não tem condenação, esse está salvo, é apto a entrar nos céus, pode esperar a vinda do Senhor. Amém, gente? Então a palavra de Deus, o papel da igreja é discipular os cristãos, é nos ensinar. Então através da palavra, você vem à igreja para quê? Para receber a palavra de orientação, de exortação, de ensino, uma palavra muitas vezes de disciplina, para nos disciplinar, nos ensinar o caminho de Deus para a nossa vida. Tudo está na obediência, gente. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus convida o homem para uma aliança, e essa aliança requer obediência à palavra. O homem obedecer a Deus, sem obediência não tem fé, não tem salvação, não tem fé que salva. A Bíblia fala a fé com obras, fé sem obras. A fé com a obediência. Sem obediência não se tem fé. Todo aquele que crê obedece ao Senhor. Amém? Aprendemos isso no início da Bíblia, quando Deus chamou lá o nosso pai na fé, Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, um homem que nunca orou na cabeça de ninguém e fez nenhum milagre. Não fala assim: Abraão orou, fulano foi curado da perna, das vitelas, da dor nas colunas, dor nas costas. Abraão não fez nenhum milagre, mas é o nosso pai na fé. É glorioso isso. Eu sei que nos dias que nós vivemos hoje é até meio perigoso. Tem uns falsos profetas aí. Ele pega a Bíblia e lê de Abraão e fala assim: Abraão não era de Deus não, ele não curou ninguém, não tinha cura na igreja de Abraão, aí não é de Deus não. Existem uns falsos profetas aí hoje, se o povo não lê Bíblia, ele engana o povo. A pessoa fala assim: Abraão não era de Deus não tinha milagre, então ele não era de Deus não era de Deus. Mas a Bíblia ensina que Abraão é o nosso pai, porque ele obedeceu. A fé obedece. Coríntios 13 fala assim: se você tiver tamanha fé de orar e transportar montes, se não tiver amor, nada será. Se não tiver obediência, não adianta orar, sair esporando o pé, curar de coluna, vomitar o caroço, se a pessoa não obedece a Deus. Não adianta um sinal para o mundo.
Ah, mas faz muito milagre. Mas tem que andar com Deus, tem que obedecer a palavra. Tem que ser de Deus. Amém? Quem está entendendo? Nos últimos tempos, virão os falsos mestres, falsos pastores, com falsos sinais, para enganar, se possível, os escolhidos. Por isso você tem que conhecer a Bíblia. Por isso você tem que estar com a Bíblia na mão. Você tem que me contestar. Pastor, o senhor está pregando fora da palavra. Pastor, o senhor está pregando fora da Bíblia. Você tem toda a liberdade para me contestar. Não é falar doideira não, não é falar abobrinha não. Mas o pastor pregou fora da palavra de Deus. Você tem obrigação de dizer, pastor, o senhor está pregando algo, uma heresia, está fora da palavra de Deus. Jesus não salva. O senhor está pregando que Jesus Cristo salva. Então o papel da igreja é levar a pessoa a Cristo Jesus. Somente Cristo salva. E o sacrifício de Jesus na cruz, ele é perfeito e eficaz. Já não resta mais nada para o homem fazer. Se para o homem ser salvo, olha para o pastor, preste atenção, para você ser livre dos falsos profetas. Se para o homem ser salvo, ou ser abençoado por Deus, qualquer bênção na vida dele, ele tem que fazer algo além do que o sacrifício na cruz. É fraude, é engano, é falso profeta. Não tem barganha para ser abençoado com Deus. O homem não tem que pagar para ser abençoado. Se você der tanto aqui, Deus ele te abençoa. Não, cai fora. Está anulando o sacrifício da cruz. Hebreus fala, o sacrifício é perfeito e eficaz. Mas pastor, como é que o falso profeta, ele engana a pessoa? Porque ele fala assim, não, o sacrifício da cruz é só para salvação. Agora, se você quer as bênçãos, você tem que dar teu dinheiro, vender teu carro, tua casa e dar aqui. Não cai nessa. Não cai nessa. Atos 3, o coxo, ele foi a Pedro disse assim, ouro e prata eu não tenho. O que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, levanta aí. Ele foi pedir a prata, ele não tinha prata para dar, ele pediu. Ele foi curado por causa do nome de Jesus. A oração em nome de Jesus basta. Pastor, o senhor está dizendo que não é para mim ofertar, dizimar da igreja? Não, não estou dizendo isso. A hora da oferta e dos dízimos e ofertas é a gratidão, é o reconhecimento do teu Senhor, de quem é Jesus na sua vida. Não é que você vai fazer porque você quer alcançar algum benefício. Deus não faz negócio. Guarde uma coisa, isso a gente aprende aí na escola. Quando se faz um negócio, só um ganha. Só um ganha. Tem gente fazendo negócio com Deus. Quem está ganhando só é o dono da igreja. Ela só está perdendo. Não conhece. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Se você tiver que fazer um sacrifício hoje, para Deus te abençoar, já não resta sacrifício pelos pecados. Eu vou pregar hoje Abel e Caim, mas aqui ele falou da oferta, mas essa oferta é a vida com Deus. Mas você tem que entender por quê? Porque se você não tiver alicerçado na palavra, vão usar a palavra para enganar você. Você tem que estar alicerçado na palavra. Até mesmo para combater o falso ensino e os falsos profetas, que virão nos nossos dias para enganar os escolhidos. Eles vão ter sinais, falsos sinais. Vão ter obras, falsas obras. Por quê? Porque não se rendem ao cabeça, que é Cristo Jesus. Eles passam por cima da palavra de Jesus para alcançar os seus instintos, os seus, pode ver, todo ensinamento anticristão, o camarada vai dizer que teve uma revelação de Deus. E os falsos profetas de hoje, ele bate no peito e fala assim, se eu sou de Deus, então vai se cumprir na tua vida. Quem é de Deus? Você nunca viu falar de Jesus, eu sou de Deus. Quem é de Deus é de Deus. João Batista não fala assim, se eu sou de Deus. Não. Se ele é de Deus, a vida com Deus dele mostra que ele é de Deus. A oração dele vai te alcançar, você é abençoado. E a glória de quem é? É de Deus, não precisa bater no peito. Se ele está batendo no peito, para depois falar assim, olha, sua vida mudou por causa de mim. Você come na minha mão e você tem que dar tudo para mim. Ele toma o lugar do santo. Quando a gente estava no catolicismo, adorava santo. Ele tira o santo, hoje bota o nome dele. Hoje as pessoas adoram o homem e não a Cristo Jesus. Pode ver, tem gente que morre
pelo líder da igreja dela, mas ela não morre por Jesus. Ela briga com a família, com quem quer que seja, se alguém falar um A do líder da igreja dela. Ele é um santo. Sim ou não? Sim. É igual o Lula. É um santo. É um santo. Eles defendem ele. Preso é um santo. Por quê? Cegos espirituais. Por isso a Bíblia. Quem entendeu? Amém? Entendeu, senhor Antônio? O senhor entendeu? Nós temos que saber da palavra para você contestar na palavra. Na palavra. Na palavra. Eu ouvi de um pastor hoje, essa semana, ensinando alguém, orientando alguém, a pessoa que foi a ele pedir uma orientação, e aonde ela se alimenta, onde ela congrega essa pessoa, lá pregam o seguinte ensino: fora daqui da nossa igreja não há salvação. Isso é verdade, gente? Não. Não é a igreja que salva. Só que trabalham tanto na cabeça da pessoa que, mesmo estando tudo errado, ela fica lá. Porque coloca na mente dela assim: se você sair dessa igreja aqui, aí o nome dela, você vai para o inferno. Só tem salvação aqui. Toda seita anticristã tem esse ensinamento. Só lá que salva. Então está se anulando o que Jesus fez. Tem a Bíblia na mão, mas tira o nome de Jesus e coloca o nome da denominação dele. É só a denominação que salva. E não é isso. Não é isso que Jesus ensina. Jesus veio trazer o ensinamento do Pai. E não veio falar que é a denominação A, B ou C salvada. Mas é falta de a pessoa aprender. Não seja enganado. E aprenda para você poder abrir os olhos daqueles que estão na cegueira espiritual. Amém, gente? Amém. Graças a Deus. Abriu a sua Bíblia em Gênesis 4. Gênesis capítulo 4. Diz assim. Quem pode ler para mim aí? Bem alto, por favor, enquanto eu pego a água. Quem vai ler? Seu Antônio? Dona Regina, vai, hoje é o dia da senhora. Dona Regina, é a senhora. O habitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim, lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Virou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então me disse o Senhor: por que anda e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Amém? Vamos de novo do texto aqui. Coabitou o homem, Adão, com Eva, sua mulher. E esta então concebeu e deu à luz a quem? A Caim. Então disse ela: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Versículo 2. Depois deu à luz a Abel, o seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante.
Então lhe disse Deus, o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominar. Amém? Uma coisa que eu quero, já nesse texto hoje nós vamos pregar, e eu quero chamar a sua atenção: os dois tipos de oferta, os dois tipos de cristão. Aqui é a igreja do Senhor. Nessa igreja tinha dois tipos de cristãos: um que Deus aceitou e outro que foi rejeitado. Dentro da igreja temos dois tipos: aquele que o louvor dele agrada o Senhor e aquele que o louvor desagrada o Senhor. Quando nós falamos louvor e adoração, adorar o Senhor é muito mais do que nós, durante o louvor, abrimos os nossos lábios e cantar um hino bonito, um louvor bonito, com todas as notas no seu lugar certinho. A adoração ao Senhor inclui a nossa vida para com o Senhor, para com Deus. O que chama a atenção nesse texto, depois você pode meditar um pouquinho mais em casa, a Bíblia fala de dois servos de Deus, dois que foram servir ao Senhor. Os dois ofereceram ali ofertas ao Senhor. E Deus se agradou da oferta de um e não da de outro. Talvez, se não fizermos uma leitura apurada da Bíblia, da palavra, vamos dizer assim: Deus é injusto, porque os dois fizeram ofertas. E tem aquele, eu não sei se eu digo assim, não convertido, ou então um pouco endemoniado, porque são aqueles que distorcem a Bíblia e trabalham até contra Deus. Vai dizer assim: ele deu o que ele tinha, Deus sabe porque ele fez aquilo, Deus sabe, ele ofereceu aquilo que ele tinha, irmãos. Só que a Bíblia não se refere somente à oferta, porque a oferta é justamente o retrato daquilo que está dentro do homem, dentro dele. Então a Bíblia diz que Deus se agradou de um e da sua oferta. Deus se agradou de Abel, primeiro agradou dele, das obras dele, e depois da oferta que ele ofereceu. Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta ele não se agradou. Por quê? Porque as obras de Caim eram más. Se a gente ler mais apuradamente, depois na sequência aqui, a descendência deles, aí você vai ver que a vida de um era aquela visão aquela vida cristã do orgulho, da autossuficiência, de uma vida sem Deus. Tem uma passagem aqui, a Bíblia, que fala que, como é que chamava aquela torre que os homens tentaram construir para chegar no céu? A Torre de Babel. Ali é a mais pura clareza do orgulho humano, da autossuficiência. O homem disse assim: eu vou chegar lá no céu, quer dizer, eu vou ser igual a Deus, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de obediência a Deus, de dependência de Deus. Não, eu sou igual a Ele, eu vou subir nos céus. Trazendo para a nossa vida hoje, é quando o homem ele quer trilhar o caminho da salvação pelas suas obras, pelo seu esforço. Eu não sou tão ruim assim, eu sou bom. Eu não sou tão mal, tem gente pior do que eu. Eu só não vou na igreja, mas Deus sabe, meu coração é de Deus. E eu tenho muita fé. Não tem gente assim? Sim. Ela tenta trilhar a salvação por ela, pelas obras dela, a justiça dela. Ela não é justificada por Deus pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Ela quer ser justificada por ela. Não sou tão mal assim. Então, quando a Bíblia fala de Abel e Caim, Deus fala algo mais profundo aqui, sobre a vida com Deus. Porque Deus, quando olha, nós lendo por cima assim, a gente vê a oferta dos dois da igreja, mas Deus olha o coração. Deus está falando da vida que eles levaram, a vida que cada um leva.
Deus se agradou primeiro dele e depois da oferta. Deus não se agradou da oferta por quê? Porque as obras de um eram más. A vida que ele vivia, aquilo que só Deus sabia, não agradava o Senhor. E o sentido das ofertas, que das primícias do rebanho Deus aceitou, porque havia sangue, e no final dos tempos, lá da sua lavoura, ele trouxe, Deus não aceitou, porque a única coisa que cobre pecado é o sangue de Cristo. Na antiga dispensação, era o sangue de animais que eram derramados para cobrir o pecado do homem. Na nova, Cristo derramou o sangue dele. Aqui a gente pode exemplificar Abel e Caim. O homem queria a salvação por si mesmo, pelas suas obras, ou o homem que é salvo, justificado por Cristo Jesus. Trazendo uma linguagem mais para os nossos dias, o evangelho sem cruz, o evangelho sem sangue, sem sacrifício. É aceitar Jesus e seguir Jesus, onde o homem não precisa abrir mão de nada. O evangelho é fácil. O evangelho para agradar as multidões. No Japão nem tanto, mas no Brasil eles mudam até o nome do culto. Não é culto, é palestra. Jesus vai dar uma palestra, aí bota o nome lá e vai dar palestra. Por quê? Porque é o nome mais palatável, mais fácil das pessoas digerirem. Fala assim, não vai ter um culto na igreja para ter sermão. Eu falo, não quero esse negócio não. Não quero não. O homem não quer Deus, não quer vida com Deus. Ele quer o céu, mas não quer abrir mão de nada. É onde nós vemos falsas conversões. As pessoas se convertem a Jesus, uma falsa conversão. A Bíblia, nos profetas, chama de conversão insincera. Quando o povo se convertia ao Senhor, era conversão sincera. Quando eles eram de Israel, da linhagem, mas não obedeciam, não serviam a Deus, a Bíblia chama de conversão insincera. É aqueles que se convertem a Jesus, até dizem que aceitaram Jesus, às vezes até se batizaram nas águas, mas a vida dela, a vida cristã dela, não mostra Jesus. É uma vida que não teve transformação, não teve regeneração, não abandonou os velhos hábitos, os velhos vícios, os velhos pensamentos, as velhas obras, não abandonou. Não houve renúncia de nada. Ela está caminhando com Cristo, mas a única obra de Cristo na vida dela, ela via a igreja e fala assim, eu sou de Jesus. Mas a vida dela não glorifica Jesus. Ela não obedece a palavra. O único Senhor da vida dela é ela mesma. Ela só obedece aos instintos carnais dela, não ao Evangelho. Ela não aceita. E é uma coisa que está em moda nos nossos dias hoje. Se ensina isso muito na escola, né? Muito nas escolas se ensinam às crianças que o mundo é da maneira que cada um vê. No Brasil estão trabalhando muito nisso. Um menino gosta do menino, beija outro homem na boca, não. Mas isso é errado, não. Errado não, eu vejo assim. Ele vê do jeito que é certo. Se alguém vem com a Bíblia e fala, não, mas a Bíblia diz, ele diz, não acredito na Bíblia. Eu acho que o certo é isso aqui. A Bíblia não é a verdade absoluta. Muitos são senhores de si mesmos. Por quê? Porque a palavra não é a verdade absoluta na vida dela. E a primeira coisa que acontece na vida do crente, quando ele se rende a Cristo Jesus, ele obedece a quem? A palavra. Ele se rende a Cristo. À medida que ele lê a Bíblia, ou que ele ouve uma ministração da palavra de Deus, e esse é o poder da palavra, da Bíblia, ela mostra na nossa vida o que está fora do lugar. Essa é a pregação. Quando você lê a Bíblia, ouvimos uma mensagem do Evangelho, o Evangelho é pregado, ele tem esse poder de expor, de mostrar na nossa vida, por isso que ele é luz. Quando você acende uma luz, a luz mostra tudo, o que é trevas some e desaparece. A luz tem o poder de mostrar o que está fora do lugar. Então a palavra mostra o que está fora da nossa vida. Então nós, ouvindo a palavra, nos concentramos.
aí no nosso coração, dentro de nós, Senhor, o Senhor me perdoa, Senhor. Eu estava errado, equivocado, eu estava cego, eu estava perdido, Senhor. Hoje aqui me entrego ao Senhor, me rendo ao Senhor. Eu faço uma aliança com o Senhor no coração. Aí no banco, a pessoa ouve a palavra, se ela está em casa, ela está lendo a palavra, a Bíblia, e Deus fala para ela, ela dobra os joelhos ali, e ela se rende ao Senhor, o Senhor me perdoa. Opa, eu errei, eu estava errado, me lava com teu sangue. E eu quero me consertar, eu quero servir o Senhor, agradar ao Senhor. Então a palavra aqui, quando fala de Abel e Caim, fala justamente da adoração. Pastor, o que tem a ver isso conosco? Como que nós temos adorado o Senhor? Eu lembro que a última vez que nós ministramos essa palavra aqui na igreja, num dos cultos, no final o pastor perguntou, o Espírito Santo dirigiu, nós somos o cristão Caim e o cristão Abel. Qual é a oferta que nós estamos apresentando? Qual a oferta que você trouxe de casa hoje? O Abel ou o Caim? Deus olha para a nossa vida hoje, Ele se agrada de nós, das nossas obras, da nossa vida, ou Ele não se agrada? Porque somos cristãos só no âmbito da igreja. Saiu do âmbito da igreja, mudamos. Tiramos a capa de cristão e bota a capa do chifre e vai fazer a vontade da carne. Abre em Hebreus a sua Bíblia. Hebreus, capítulo, deixa eu achar aqui, 9, versículo 22. Quem achar, fala amém. Hebreus 9, 22. Para você entender o sacrifício de Abel e Caim, porque Deus se agradou de um e não de outro. Qual é a oferta que Deus se agrada? A vida, né? Andréia, bem alto. Hebreus 9, 22. Alto e bom tom. Com efeito, quase todas as coisas. Ah, não achou? Ah, então me fale. Eu achei que você estava lendo aí. Eu falei, ela vai fazer um estudo primeiro. Aí ela vai ler. Está do ladinho de Pedro. 9. Mateus 9. Hebreus 9, 22. Com efeito, faça todas as coisas segundo a lei, seja com sangue e sem derramamento de sangue, não há remissão. amém? O subtítulo dessa parte de Hebreus fala assim: o sacrifício de Cristo não se repete, ele é perfeito e eficaz, amém? Olha para o pastor aqui, por favor, olha para o pastor, por favor, para você entender o sacrifício de Abel e de Caim. Por que Deus se agradou de um e não do outro? Porque um sacrifício envolvia sangue e o outro não tinha sangue. Vida. Na vida cristã, qual a vida que Deus, qual a entrega que Deus se agrada? Quando tem sacrifício de sangue, significa você entregou a sua vida por completo. Só Cristo Jesus, só o sangue de Jesus pode verdadeiramente cobrir os nossos pecados. Somente através do sangue de Cristo Jesus. Somente através de uma conversão sincera, verdadeira, real, o homem pode se achegar ao Senhor. Amém? Amém. Hebreus 11, um pouquinho para frente. Hebreus 11, versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual ele obteve o quê? O testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela
também mesmo depois de morto, ainda fala. Amém? Então em Hebreus diz assim, que Abel, ele apresentou mais excelente sacrifício do que Caim. E Deus então se agradou da vida de um, e Deus não se agradou da vida do outro. Dois tipos de oferta, dois tipos de cristão. Qual deles nós somos? Como que nós temos servido ao Senhor? Como é que nós temos nos caminhado com Cristo Jesus? Deus se agradou de um das suas obras. A vida de um, Deus se agradou. Por que Deus se agradou? Porque ele andava com Deus. Comunhão, intimidade, uma conversão verdadeira. Como é que um cristão convertido anda com Deus? O temor de Deus está diante dele. Os pensamentos, as palavras, a sua vida em casa, com a sua família, com os seus filhos, com os seus pais, o seu trabalho, com os seus amigos, na sua igreja. O temor do Senhor está diante dele. Igreja, temos andado em temor ao Senhor? O temor do Senhor está diante de nós? Pastor, como é que eu sei que o temor de Deus está em mim? Quando nós lemos a palavra, essa palavra desperta o temor em nós. Pastor, como é que eu sei que eu já estou longe de Deus? É quando a pessoa lê a Bíblia e a palavra já não surge mais efeito na vida. Não há um temor. Ela pode ler a palavra que for, não mexe com ela em nada. Já está cauterizada pelo pecado. Já está tão cega, tão fria, tão distante de Deus, que não há mais contrição, quebrantamento, não chora pelo pecado. Ô pastor, o cristão não peca? Todos nós pecamos, não somos escravos do pecado. Mas quando um cristão ele peca, ele erra o alvo, o Espírito Santo mostra, ele luta contra aquilo. Ele chora, ele, Senhor, me perdoa, eu quero consertar, eu quero fazer o certo. E, Senhor, eu agi de uma forma errada, logo ela quer se consertar. Mas quando ela está distante de Deus, já não tem comunhão com Deus, ela pode ler, ela pode ouvir a palavra, é a mesma coisa que nada. Uma linguagem que é muito comum no Brasil, desculpe eu usar no culto aqui, mas uma forma que a igreja vai entender. No Brasil existe um termo que diz assim: entra por aqui e sai aqui. Não tem lá no Brasil que usa? Entrou aqui e sai aqui, de outras palavras. É aquela pessoa que ela ouve a palavra, mas parece que é pior, ela endurece o coração. De que forma nós temos servido ao Senhor? De que forma nós temos servido a Deus? Abra sua Bíblia em 1 João 3. 1 João capítulo 3, versículo 12. 1 João 3, 12. Está depois de Hebreus. 1 João capítulo 3, versículo 12. 1 João. Seu Antônio, por favor, alto e bom som. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão, e porque assassinou, porque a sua obra era má, e a de seu irmão justa. Amém? Em João aqui 3, o Espírito Santo, através do servo dele, na minha Bíblia que eu uso, tem o título, o subtítulo, fala assim: Deus é Pai e Deus é Santo. Embaixo fala assim: seus filhos são também santos. Um pouquinho mais adiante fala os filhos de Deus e os filhos do maligno. E aqui na frente no 11, versículo 11 fala: o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. E ele dá o exemplo de Caim e Abel, diz assim: não segundo Caim,
que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram o quê? Eram más. Lê com força, gente. Porque as suas obras eram o quê? Eram más. E as de seu irmão, as obras de seu irmão eram justas. Então, por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Porque as obras dele eram más. A vida que ele vivia era uma vida fora da vontade do Senhor. E quando ele ofereceu o sacrifício, ele ofereceu qualquer coisa. Pegou do final pegou da sua lavoura, da sua colheita, no final da colheita, do resto. Não tinha sangue, não tinha sacrifício, não tinha aliança, não tinha vida com Deus. Ao passo que Abel, ele pegou das primícias. Aquele que encontrou Jesus, gente, foi regenerado. O Senhor Jesus tem a primazia na nossa vida. Ele é o Senhor, Ele é o centro da nossa vida. Nos movemos, pensamos, vivemos para Cristo. Tem uma passagem no Romanos que fala por Ele, para Ele, por Ele. Como é que é? Me ajuda aí. O louvor da Valadão lá. Como é que é? Porque dele, por Ele e para Ele. Porque dele, aquele que encontrou Jesus foi regenerado. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele vive pela misericórdia do Senhor. Ele já reconheceu que tudo vem dele. Senhor, misericórdia do Senhor me alcançou. Não sou eu, tudo é Cristo na cruz. Foi o que o Senhor fez na cruz. Não é o que eu faço, não é o meu esforço. Por mais que eu me esforce, por mais que eu procure o Senhor, eu não posso. Foi o Senhor. Sempre foi Deus, nunca foi nós. Porque dele, por Ele, somente através de Jesus, somente através do sangue dele o homem consegue a remissão dos seus pecados. Romanos 8 fala: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus ou em Jesus Cristo. O homem só é justificado através de Jesus. Ele só deixa de ser inimigo de Deus através de Cristo Jesus. E para Ele, tudo o que fazemos é para a glória dele, é para servir, é para amar. Abel, ele ofereceu a sua oferta. Deus se agradou das obras e da oferta. Por quê? Porque tinha sangue, tinha sacrifício, tinha entrega, tinha renúncia. Ele abriu mão, renunciou. É a conversão verdadeira. Não existe o evangelho sem cruz. Não existe vida com Deus de qualquer jeito. Não nos enganemos, igreja. Eu sei que é muito bom, seria muito bom para os nossos ouvidos, nós vimos ao culto da igreja e ouvir: não, você já está salvo já. Não precisa mudar nada. Da maneira que você está, você vai entrar no céu, mas não é assim. Conversão a Cristo Jesus significa regeneração, nova vida, nasceu de novo, morreu e nasceu de novo, nova criatura, vive hoje para servir a Cristo Jesus. Eu pergunto, igreja, quem olha para a nossa vida, ou quando nós olhamos para a nossa vida, fomos regenerados, fomos transformados, vivemos para servir a Cristo Jesus. Quem é o Senhor da nossa vida? É Cristo Jesus ou somos nós? Quem é o Senhor da nossa vida? De que maneira temos adorado o Senhor? O louvor que nós vamos cantar depois da palavra, lá do Nani Azevedo: adorador por excelência eu quero ser. Temos adorado o Senhor com excelência? O que é adorar com excelência, pastor? É adorar da melhor forma, é servir a Deus da melhor forma. É nos entregar, e a entrega tem que ser total. É por completo. Não é servir ao Senhor a conta gotas. É nós nos rendermos a Ele. Servimos a Ele com interesse de coração. Lembra qual o nome daquela mulher
que foi aos pés de Jesus, ela quebrou um vaso de alabastro, um hino que a gente cantou. Ela quebrou o vaso de alabastro, derramou, o perfumou, enxugou com os cabelos e beijava os pés do Senhor. A oferta dela incomodou os demais, os obreiros se sentiram incomodados. Falaram, mas não poderia vender esse perfume e dar para os pobres. Por quê? Porque todas as vezes que alguém faz uma oferta por completo, incomoda até ele mesmo. Qual o nome da mulher? Maria, que estava aos pés de Jesus. Todas as vezes que alguém faz uma oferta de verdade, se entrega ao Senhor, incomoda. Talvez você já ouviu isso. Por que não leva a cama para a igreja logo? Vai ficar o dia inteiro evangelizando? Tudo é Deus, você não abandona essa Bíblia. É Bíblia na mesa, é Bíblia no sofá, é Bíblia em cima da cama, é Bíblia no teatro mudo, é Bíblia debaixo do braço, é Bíblia na bolsa, é a Bíblia no carro, é só Bíblia. Você já notou que isso incomoda? Mas quando não tem ela, não incomoda. A pessoa com depressão, caído na sarjeta, os cachorros lambendo a boca, miserável, toda na mão do capeta, não incomoda ninguém, mas quando ela se entrega ao Senhor, incomoda. A entrega verdadeira incomoda. É só a gente olhar para a nossa vida, gente. Nós estávamos, bom, pelo menos por mim, né? Enquanto nós estávamos perdidos no mundo, na mão do diabo, servindo o diabo, nos vícios, cegos, longe de Deus, batia nas costas, era bom. Quando a gente entrou no caminho de Jesus, rapaz, você ficou louco, você é tão novo, rapaz, já está nessa aí. Fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Porque quando você se entrega ao Senhor, incomoda. A tua santidade com Deus, tua vida com Deus incomoda o inferno, incomoda os demais. Você está agradando o Senhor. O mundo não aceita perder. Mas Jesus também não quer te perder para o mundo, não. O mundo não aceita perder, não quer perder ninguém. Por isso que incomoda. De que maneira nós temos servido ao Senhor? Gênesis 4, no trecho que nós lemos, Deus falando a Caim, disse assim: Caim, o pecado jaz à porta. O pecado sempre vai bater na porta. Mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. A você cumpre dominar. O pecado bateu na porta de Eva. Ela dominou o pecado ou ela se rendeu a ele? Ela se rendeu. O pecado bateu na porta de Sansão. E dominou o pecado, ele se rendeu ao pecado? Se rendeu ao pecado. O pecado bateu na porta de Caim. E ele se rendeu. Matou o irmão. Mas Deus aqui queria arrependimento, reconciliação, quebrantamento, contrição. Ele não se arrependeu. Como Judas não se arrependeu. Como Adão e Eva também não se arrependeram. Deus quer, ele disse: Caim, o pecado jaz à porta, a ti cumpre dominar. O pecado vai bater a sua porta. É você não cobiçar. Você pode até ver, não tem como não ver. Mas não cobiça. Não deseja. Domina o pecado. Deus, quando criou Adão e Eva e criou toda a terra, disse assim: ide, sujeitai-a, dominai-a. O homem foi criado para sujeitar a terra, para dominar sobre a terra. O pecado jaz à porta, a ti cumpre dominar. O pecado vai bater sempre a nossa porta. Mas cumpre a nós o quê? Dominarmos. Nos rendemos ao Senhor. O pecado não tem poder sobre nós, a não ser que a pessoa se renda a Ele, ou se sujeite a Ele, ou caia na dele. Pergunta para nós: de que maneira temos servido ao Senhor? De que maneira nós temos servido ao nosso Senhor? Amém? Que o Senhor Jesus possa falar mais ao nosso coração, que o Senhor Jesus possa, o Espírito Santo possa nos despertar na nossa comunhão com Deus, na nossa vida com Deus, que o Espírito Santo possa falar mais ao coração de cada um de nós.
possamos sair daqui esta noite renovados, encorajados, fortalecidos, alicerçados em Cristo, na sua palavra, possamos crescer com o Senhor, crescermos no Senhor mais e mais a cada dia. Amém, gente? Graças a Deus. Que Deus abençoe você que assistiu em casa. Deus abençoe grandemente.